Seja bem-vindo a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. E nesta semana nós vamos falar sobre o cristão e o serviço. Algo muito importante que precisamos aprender nos dias de hoje. Eu sou o pastor Renato e você é o meu convidado a mergulhar nesse tema. Vem comigo! Você há de convir comigo que as palavras servo e servir, elas não são muito bem vistas nos dias de hoje, pois conotam um sentido de escravidão, de se entregar ao outro. As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmo, visando as suas próprias vidas, as suas próprias necessidades, não estão preocupadas de uma maneira geral com o outro. Existe uma ideia de cada um por si e Deus por todos nós. Ao invés de cooperação, existe um sentido de competição muito grande, vivo na nossa sociedade. A pessoa que está do nosso lado muitas vezes é vista como um adversário e não como uma pessoa que pode nos servir. Eu quero te convidar a esse tempo de reflexão. Como eu e você temos encarado, enxergado o serviço? Hoje eu quero te levar a entender o conceito desta palavra no Antigo Testamento, de maneira ampla no Novo Testamento. No segundo episódio eu quero te conduzir ao serviço realizado por Jesus, para no terceiro episódio entendermos a prática do serviço nos dias de hoje. Para serviço na Antiga Aliança existem dois termos: abade, que diz respeito a algo relacionado ao trabalho, e o termo sarat, que fala sobre ministrar, servir, oficializar. Um exemplo de serviço é a relação de servidão entre Esaú e Jacó. Vamos ver o texto? Gênesis 25, verso 23. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Você pode notar a hierarquia que esse texto denota. Um povo já servirá o outro povo. 2 Samuel capítulo 13, verso 17, a palavra nos ensina: e chamando o seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Você vê um exemplo de serviço relacionado ao trabalho, abade. Como hoje podemos ver essa relação do serviço relacionado ao trabalho dos nossos dia a dia, ao que nós fazemos para ganhar dinheiro, para cumprir um propósito de vida, e que tem uma relação direta de submissão com o chefe, com o responsável, com alguém que está de alguma forma direcionando o seu trabalho. Gênesis 33, verso 11, a palavra nos ensina que Josué servia a Moisés. Vamos ler o texto? O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Você vê essa relação clara aí, que não traz uma relação de submissão a um serviço de trabalho, mas um serviço de se dar, de colaborar, de estar submisso ao mesmo propósito. Josué servia a Moisés com alegria, pois entendia o propósito do Senhor, colocando ele ao lado de Moisés. Salmo 104, verso 4, fala que tanto a natureza quanto os anjos servem a Deus. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Você vê que esse texto, logo naquele momento da tentação, é confirmado pelo próprio Satanás, que diz: dê ordem aos seus anjos, porque eles estão prontos para te servir. Serviço é algo espiritual, que sempre existiu, faz parte hoje do plano e do propósito do Senhor nas nossas vidas. Quando fala de serviço, um exemplo que eu gosto de trazer é Neemias. Neemias servia ao rei como copeiro. Aquilo para ele era um ofício, um trabalho, mas logo surgiu a oportunidade de ele servir à sua família, aos seus antepassados, à sua cidade. E ele saiu daquela posição de serviço de copeiro e foi agora servir ao Senhor, com o objetivo de reconstruir aquela cidade. Já no Novo Testamento, nós podemos trazer dois verbos no grego. O primeiro deles é o duoleo, que se refere ao trabalho cristão. Esse termo é usado para ser escravo, ou alguém que se conduz em total serviço ao seu próximo, ou seja, alguém que está pronto para ajudar a outro. Existe um outro termo mais conhecido do grego diakoneo, que tem uma aplicação direta ao serviço das mesas. Existem três passagens que eu quero que você reflita comigo. A primeira delas, Romanos 6:6.
Tito capítulo 3:3 e Gálatas capítulo 4, verso 8 e 9. Vamos ler juntos essa última? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são seus deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravos por eles outra vez? Olha que advertência Paulo nos traz, dizendo que outrora servimos por escravidão, mas agora, conhecendo a Deus e a sua graça que está derramada sobre nós, o serviço é uma alegria, um prazer, produz gozo e, sobretudo, está no propósito do Senhor para as nossas vidas. Paulo ainda completa mais à frente em Gálatas capítulo 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha que ensinamento profundo de Paulo. Sirvam uns aos outros por amor. Eu quero encerrar esse primeiro episódio contando uma história que eu não sei o autor, mas muito nos ensina. Um grupo de pessoas estava reunidas com o propósito de estabelecer uma construção num terreno baldio. E passando um deles com um carrinho carregado de entulho, um observador o para e questiona: o que você está fazendo? E ele diz: óbvio, estou carregando um carro com entulho. E logo ele se vai. E esse mesmo observador, mais atrás, vê uma outra pessoa segurando um carrinho semelhante, também cheio de entulhos, e o questiona: o que é que você está fazendo? E ele prontamente para o carrinho, olha atentamente aquele observador e diz: eu estou construindo uma grande igreja. Muitos de nós estamos servindo como aquele primeiro que carregava o carro, executando um serviço sem entender, valorizar e enxergar o propósito. Eu quero te convidar nesse primeiro episódio para você fazer uma reflexão pessoal daquilo que você tem feito como serviço. Você entende o propósito? Ou você está servindo porque alguém te mandou? Ou porque você se sente ainda um escravo? Não, o Senhor te chamou. O Senhor já nos deu a liberdade para entendermos que o serviço diz respeito e tem uma relação direta com o amor e o propósito pelo qual Ele nos criou. Pense nisso. Amanhã nós vamos ver o serviço contextualizado na obra de Jesus Cristo aqui na Terra. Fica comigo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com alguém que serve com você, com alguém que precisa entender o sentido do serviço, para que juntos possamos cumprir esse propósito. Beijo no seu coração. Até amanhã.